Vamos falar sobre Vamos um falar hoje assunto. sobre o que então, Campa? Vamos falar sobre o Nossa! que Ó, o pessoal tá causa chegando, incêndios nas chegando. empresas. Oi? O pessoal tá chegando, chegando por aí. E a gente vai falar sobre o quê? Sobre o que causa incêndios nas empresas. Será que tem coisa que causa incêndio? Ou se tem muita coisa que acaba causando muitos incêndios nas empresas e prejudicando a vida do empresário, né? Porque querendo ou não Total. querendo, tudo aquilo que acontece na empresa prejudica a vida do empresário. Olha lá, o pessoal tá colocando foguinho aí, os Os incêndios! Tá pegando incêndios. incêndio! É que assim, Pegando ó, foi bom fogo. você falar isso, Cris. É interessante tu falar isso. Tudo que acontece na empresa reflete na vida pessoal. Porque outro dia eu recebi uma pergunta faz um tempinho, e a pergunta era assim, ó, Campa, como é que eu separo minha vida pessoal da minha vida profissional? Como é que eu separo quem eu sou na empresa com quem eu sou em casa? A minha resposta foi o seguinte: o dia que você descobrir isso, jura que você me ensina? Que a gente não separa, né? A gente não separa, a gente é um ser humano só. Não tem, Com eu estou em certeza. casa, eu estou em casa e estou pensando nas minhas empresas. O que eu posso fazer para melhorar? Posso não estar trabalhando, mas o cérebro está aqui. A gente sai de férias e fica pensando, ó, o que dá para fazer diferente? Ó, isso aqui é uma ideia legal para trazer para o meu negócio, é normal. Então a gente não separa. E se dá um problema, obviamente, eu vou levar para casa. Se dá um problema de casa, eu vou levar para a empresa. A gente tem que estar bem, Com né? certeza. E Com certeza. incêndio, Dizem assim, ó, tem alguns que dizem, ó, vamos viver em compartimentos diários hermeticamente fechados. Até funciona isso para tempo, mas não para ser humano, né? Quando a gente vai dividir o nosso tempo, beleza. Mas para o ser humano a gente é um só, tanto na é um empresa só. quanto em casa. Não, funciona assim, ó. Agora eu vou fazer tal coisa, agora eu vou discutir tal coisa. Mas Isso. pensar não tem jeito. Pensar não vai, né? Não tem como. Bora, Cris, vamos falar aí Bora do que lá. causa incêndio? Vamos lá. Quais são? Ó, eu acho interessante assim, quando a gente fala de incêndios, tem algumas coisas que são bem complicadas, né, Campa? Eles Por que que é muito complicado? Porque os incêndios são aqueles que mais fazem diminuir o lucro da empresa, não é? Total, total. O que são incêndio? Vamos explicar o que é incêndio? Sim. Incêndio é problema que surge a toda hora. O que pode ser um problema que surge a toda hora? Você ter que fazer alguma coisa que era para o teu funcionário não ter feito, você tem que fazer. Você refazer alguma coisa que ele fez, você olha e não ficou bom. Alguma coisa que faltou de última hora, você tem que correr atrás. Um cliente que era para ter pago e não pagou, você tem que estar indo atrás dele porque faltou, porque senão não vai cumprir o teu caixa para você honrar determinado compromisso. Alguém foi atender um cliente, esqueceu de levar alguma coisa, esqueceu algum detalhe. Você entregou alguma coisa, esqueceu de entregar, fez algum serviço, não era bem aquilo ali, combinou uma coisa, o cara fez outra, isso tudo são incêndio. São aquelas coisinhas que vão acontecendo o dia a dia. No dia a dia da empresa, aquelas coisas meio que assim, ó, não tem dono. E a maioria dos incêndios, ele não tem dono. Por que ele não tem dono, Cris? Ele não tem dono porque normalmente se contrata uma pessoa. Você vai ser vendedor, você vai tirar as notas e pagar conta, você vai entregar, você vai instalar, você vai repor mercadoria, define as responsabilidades. Pelo menos esse seria o certo, né? Definir as Sim, responsabilidades. é Mas aí verdade. dá um incêndio, quem que tem que resolver? Não é o vendedor, não é o caixa, não é o repositor, não é o cobrador, não é o auxiliar financeiro. Quem que acaba resolvendo? O dono da empresa, O você é pobre do dono da empresário. empresa. Incêndio não tem dono. E aí sabe o que acontece, Cris? Aí tem um efeito, que esse efeito é muito interessante. Normalmente, quem apaga muito incêndio tem muitos amigos, tem até alguns amigos empresários, só que por coincidência a maioria é apagador de incêndio, né? Sim. A maioria vive essa realidade. E aí ele vai falar com os amigos, cara, eu não aguento mais tanto incêndio, não aguento mais tanto problema. Sabe o que o cara diz? Ah, mas é assim mesmo. É assim Ser mesmo. empresário Assim é normal para todo é mundo que é empresário, não normal. é? Quer ser empresário é assim, cara. Aguente, quem mandou ser empresário, não quer seja empregado. E aí, o seguinte, aí às vezes vem um campa da vida, uma crise da vida e fala para esse cara, ó, meu, não é assim, tá errado. Se tá difícil, tá errado. A gente carrega no pulso aqui para não esquecer. É Tá errado. verdade, Aí esse Tassiano. cara diz assim, ó, a Cris também tem. Aí esse cara que ouve o Campa e a Cris falar, se tá difícil, tá errado. Esse cara que ouve a Cris, o Campa falar, diz assim, ó, esses dois estão loucos. Como que não é assim? Todo mundo diz que é assim. Todo mundo
que está no teu meio, que convive com você. Tem gente que não está no teu meio, que pensa diferente. Mas a É gente só a não é gente, todo mundo, né? Como a gente não é a todo gente não é mundo, a todo gente não mundo. precisa pensar desse É, jeito também. é só a gente abrir a mente. É só a gente sair, a gente começar a andar com outras pessoas. E a minha vida, Cris, ela começou a mudar quando eu comecei a conversar, interagir com empresários que viviam uma realidade diferente da minha. Aí eu comecei a ver coisas que antes eu não via. Ou se eu via coisas que eu não acreditava. Então o meio também influencia na gente. O Com meio gera certeza. incêndio pra gente. O meio gera. E a gente se conforma com isso. É aquela história. É tipo assim, ó, se eu chegar para um passarinho que nasceu numa gaiola, se criou numa gaiola, no meio de outros passarinhos que só vivem na gaiola, e falasse para ele, digamos que ele entendesse, né, a fala, eu falasse, olha, não é assim o jeito que o passarinho vive. A maioria dos passarinhos vivem solto por aí, vão de uma árvore para outra, migram, comem o que querem. Ele vai dizer, esse cara tá louco me falar isso. Nunca vi É. isso. Todos os passarinhos que eu conheço vivem em gaiola. É impossível um passarinho viver fora da gaiola, assim como um empresário que acredita que só existe empresa apagando incêndio e sofrendo, ele vai dizer, só existe empresa desse jeito. E vive com a cabeça igual aquele passarinho preso na gaiola. E Total. acredita que não é possível voar, nem ver o mundo lá fora. Mas existe. E para o empresário também Existe. existe essa realidade, né? Existe. E a verdade é essa. Que nem aqui, ó, a Regina, Regis, desculpa, aqui Regina, que tô lendo mal aqui. Regis MX12 comentou assim, ó, não consigo viajar 4 dias em paz. No primeiro dia já começam os incêndios. Se acontece isso com você, só tem uma coisa para te falar. Se tá difícil para você é porque tá errado. Não é assim que tem que ser. Se o teu funcionário tira férias, você tem que tirar férias também. Você tem esse direito. Ah, eu, por exemplo, o Campa e a Cris não tiram férias de 30 dias. Eu odeio ficar de férias 30 dias. Não aguento. Não aguento. Mas se a gente tira 10 dias, é 10 dias que a gente desliga do mundo. A equipe não chama. A equipe de nenhuma das empresas chama. Funciona. Não precisa ligar. Mas, Cris, eu queria destacar assim 4 coisas que tem que acontecer para que. Vamos começar falando, em vez de dizer o que causa incêndio, vamos inverter um pouquinho. Vamos falar Bora o que lá. que você tem que ter para não ter incêndio na empresa? O que que você acha? Fica melhor ou não? Fica melhor. Eu Fica gosto melhor. disso. Eu gosto, porque eu gosto de saber aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que agir. Eu acho que é uma maneira que é legal de a gente falar para o pessoal que está aqui com a gente também, Massa, Cam. isso aí. Boa, boa. E aí, assim, ó, dessas 4 coisas, tem 4 tópicos aqui que a gente separou para falar. O terceiro é o mais crucial, tá? E o terceiro, a maioria das pessoas falham, pois que tem incêndio. O quarto, não, desculpa. O quarto, não o terceiro. O quarto é o mais crucial. Mas sabe o que, Cris, que eu acho que tem que acontecer para não ter incêndio nas empresas? O quê? Tem que ter, Primeiro, primeiro, tem, equipe, tem que ter uma equipe que pega equipe. junto. Como assim uma equipe que pega junto? Uma equipe que sabe 4 coisas. Ó, se eu fosse você, eu anotaria aí essas 4 coisas que a tua equipe tem que fazer. Ó. 4 coisas. A tua equipe, qualquer pessoa da tua equipe, pode ser a tia do café, pode ser a secretária, o vendedor, o comprador, o entregador, o instalador, o gerente, todas essas pessoas, todo mundo na tua empresa tem que saber essas 4 coisas. O que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer e por que eu tenho que fazer. E eu diria que o porquê é o principal. Por que eu O tenho que porquê é fazer o isso? principal. E ninguém nunca fala isso pra gente que a gente está começando a empreender. Que as pessoas têm que saber por que tem que fazer as coisas. Olha que louco. Exatamente. Então, quando as pessoas souberem essas 4 coisas, isso está atrelado à responsabilidade que elas têm na tua empresa. E sim, todo mundo que você contrata, você tem que tirar aqui de você e passar a responsabilidade para aquela pessoa por alguma coisa. O que que ela vai entregar para você? Que resultados você espera dela? O que que tem que acontecer? É isso. E aí, com essas 4 coisas, fica fácil. Com essas 4 coisas, a coisa toda funciona. Funciona por quê? Porque você tem que ter uma organização aí que permita, que é o segundo ponto que a gente vai abordar. Quais são Mas, as 4 coisas? Repete para o pessoal gravar bem. repito sim. O que fazer, quando fazer, como fazer e por que fazer. Esse Exatamente. porquê engloba
como que isso tem a ver com a minha responsabilidade? Isso tem a ver, se eu não fizer, o que, que vai atrapalhar o colega, o que, que vai atrapalhar o meu setor, o que, que vai atrapalhar o meu chefe, o que, que vai atrapalhar a empresa a qual eu trabalho, o que, que vai atrapalhar o meu desenvolvimento, o que, que vai atrapalhar o meu plano de carreira, o meu crescimento dentro dessa empresa. Então, isso tem que acontecer. As pessoas têm que saber isso. É crucial, Cris. A gente fala de pessoas e tem uma frase que o pessoal sempre escreve. Escreveram aqui hoje, sempre escreve nas nossas postagens, em qualquer vídeo que a gente posta, eles dizem: como é que eu vou fazer gestão de pessoas? Como é que eu vou coordenar pessoas se não tem gente boa para trabalhar? Você acredita nisso, Campo? Que não existe gente boa para trabalhar? Cris, quando eu era apagador de incêndio, quando eu trabalhava 10, 12, 14 horas por dia naquela nossa primeira empresa lá, eu acreditava. E eu culpava a equipe. Eu culpava. Nossa, não, ninguém mais quer trabalho. Era coisa que eu dizia, ninguém mais quer trabalho. Meu Deus, é uma geração perdida. Só tem gente incompetente. As pessoas só estão aqui por causa de salário. Eu pensava isso. Eu também Depois, pensava. quando eu entendi que a responsabilidade de melhorar a empresa era minha e não da minha equipe, e eu vi que se eu não estava contratando as pessoas certas é porque eu não estava sabendo contratar. Se eu contratava, as pessoas não me davam resultado, é porque eu contratei a pessoa errada, porque eu não deixei claro o resultado, porque eu não treinei as pessoas, porque eu não acompanhei as pessoas, porque eu não dei a cultura de processos para ela, porque eu não ambientei ela com a minha empresa. Tá? De qualquer Eu nem deixou modo, eu ela falei. trabalhar direito. Oi? E nem deixou elas trabalhar direito por causa dessas coisas que você falou. Não deixei trabalhar, não deixava trabalhar. Verdade. Então, quem diz assim, ó, não tem gente para contratar, a primeira coisa é risca essa frase. Risca, risca. É só pensar assim, ó, quer ver? Ó? Ah, não tem gente para contratar. Você que tem uma empresa, você nunca foi funcionário? Quando você foi funcionário, você era funcionário caco ou você era uma pessoa que se dedicava à empresa? Eu Aposto que você era se das melhores. dedicavam. Então, quer dizer, existe gente para trabalhar. Aqui tem 263 pessoas agora aqui ao vivo com a gente. Dessas 263, pelo menos 200 um dia foi empregado. E eu aposto que a maioria dessas 200 foi um bom empregado. Alguém que, quando pediu para sair, o chefe disse: puxa vida, que pena. Então, tem gente para trabalhar. Aí, quando eu falo isso, as pessoas dizem: ah, mas é tanto que eu sou bom que eu sou dono. Não. Tem um monte de gente boa que não quer ser dono. Não quer. Simplesmente não quer. E tá tudo bem não querer. Mas tem gente. Se você não consegue contratar a pessoa boa, você está errando. Você está errando no divulgar a tua vaga. Você está errando na oferta da tua vaga. Você está buscando no lugar errado. A tua empresa não é uma empresa legal. As pessoas não estão vendo como uma empresa legal para trabalhar. Elas não veem vantagem em trabalhar para você. E às vezes é bom a gente pegar isso, Cris. É bom a gente falar isso, porque às vezes o pessoal acha assim, ah, mas é que eu não pago o melhor salário. E salário, realmente, salário tem um peso muito grande na hora do colaborador decidir onde ele vai trabalhar. De verdade. Não adianta querer pegar alguém lá que faça um monte de coisa, um monte de responsabilidade e querer pagar pouco. Não vai pegar. Mas o detalhe é que não é só salário. Tem uma série de coisas a mais que as pessoas fazem as pessoas quererem trabalhar na tua empresa. É plano de crescimento, é ambiente legal, é trabalho legal, é rotina legal, é um monte de coisa. Desafios. Desafios. Não ser chato Desafio é dia a dia, eles serem desafiados, poderem usar o potencial, aquilo que eles estudam, aquilo que eles aprendem também. é, Não só na escola, né? Mas no dia a dia. é, é, Então tem muita exatamente. coisa. Não é só o salário, não é só deixar a pessoa bitoladinha ali. É usar as capacidades que ela tem. Isso, como você não Exatamente. cria os teus filhos para ser um Zé Ninguém, os pais daquela pessoa que está vindo trabalhar com você também não criam elas para ser um Zé Ninguém. Às Com vezes certeza. parece que sim. Parece que a pessoa é preguiçosa, parece que é vadio, parece que é vagabundo, parece que é sem vergonha, mas de vez em quando ele é assim porque simplesmente ele não tem espaço para mostrar o potencial dele dentro da tua empresa. Não tem. E aí o que acontece? Quando a equipe não pega junto, precisa olhar algumas coisas. A primeira coisa é, peraí, só um pouquinho, contratei certo? Essa pessoa é certa para estar comigo aqui? Ou ela é certa para estar nesse cargo? Aí eu tenho que olhar também. Tudo bem, contratei a pessoa certa, legal. Mas eu soube passar a responsabilidade para ela? Eu soube treinar essa pessoa? Eu soube acompanhar o resultado dela?
Eu soube dar feedback para ela quando ela falhou comigo. Eu soube alinhar com ela. Eu soube limitar até onde eu aceito que ela erre e até onde eu não aceito que ela erre. Eu soube mostrar o regulamento interno da minha empresa, as regras, o que pode e o que não pode. Ah, Campa, eu não tenho essas coisas na minha empresa. Pois é, por isso que a empresa não pega junto. Mas esse é o desafio, Cris. E não é fácil. Não é fácil a gente olhar para dentro, olhar para nossa empresa quando tem problema e a gente admitir que parte de mim muda, que eu tenho que fazer a diferença. Porque tem um negócio aqui, nós seres humanos, nós somos muito emotivos. Por mais que a gente queira ser razão, a gente não é. A gente tem lá dentro nosso lado emocional que influencia nosso ser. E convenhamos, né, Cris? É bom botar a culpa nos outros, não é Oh, verdade? como é Dizer bom. que a culpa é do funcionário, que a culpa é do governo, a culpa é do não sei o que, é bom, é gostoso, né? Sim, porque daí a gente não precisa mudar. Vai mudar. É tão bom. É, Porque assim como, sabe aquilo que eu falei antes, que tem os comentários lá nos nossos vídeos, ali no nosso Instagram, no nosso YouTube, tem comentário de chefe e tem comentário de funcionário. E tem funcionário que diz assim: a empresa é bagunçada, o chefe não quer nada com nada e larga tudo nas minhas costas para eu resolver sem nem eu saber qual é a minha responsabilidade dentro da empresa. Pensa. Como é que ele vai desenvolver o trabalho dele desse jeito? exato. Aí é fácil cobrar, né? Botar a Fácil responsabilidade nas costas do cobrar. outro. E o problema é exatamente isso que você falou. Se eu culpo o outro, eu não tenho responsabilidade. Aí, se eu não tenho responsabilidade, fica o ego batendo. Ah, mas eu sou um cara bom, eu só não vou melhor por causa das pessoas que estão comigo. Se você é um cara bom, você tem pessoas boas contigo. Eu sei contratar, eu sei selecionar, né? Se a pessoa é boa, ela sabe isso. Sim. E nós vamos falar tudo isso, nós vamos abordar todos esses pontos. Mas o grande lance é isso. É essa, para mim, a principal mudança. É a autorresponsabilidade de eu entender que, pô, se não tá como eu quero, é porque eu errei. E se eu errei, tem um lado que é muito bom eu admitir que eu errei na empresa. Se eu errei, se eu tenho responsabilidade, eu posso consertar. Essa aqui é a grande virada de chave que a gente tem que ter. E com as pessoas é isso. Quando a gente não, quando não tem comprometimento, não tem elas pegando junto, é isso, errei alguma coisa. Agora, Cris, eu queria abordar, vamos falar, continuar falando de pessoas, que a gente tem bastante coisa aqui, a gente já comeu metade da live falando de pessoas, né? Mas sabe quem é a pessoa mais importante na empresa? Quem? Nós. Nós. Nossa, eu Quando eu e falo tu? nós, eu falo conjunto, não é eu e tu. Nós é o conjunto. Conjunto. Nós somos mais importantes que eu, que a Cris, que qualquer um da minha equipe. Na tua empresa, a mesma coisa. Vocês, quando eu falo vocês, é a tua empresa é mais importante que você, é mais importante que teu gerente, que o teu encarregado, que o teu vendedor, que teu... Vocês, é o conjunto. O CPF é Verdade. sempre acima do CNPJ. Quer ter uma empresa lucrativa sem incêndios e que não dependa de você para tudo? Já grava esse conceito. CPF é mais importante que CNPJ. A importância que é você levar os CPFs, desenvolver os teus CPFs. Quando eu falo os teus CPFs, eu falo de você, eu falo da tua equipe, para você ter um CNPJ forte. Vamos no próximo ponto, Cris? Você quer acrescentar algo sobre isso aqui ainda? Tem outra coisa que comentam sempre os nossos vídeos, Campa, Opa. que é assim, ó. Mas isso que de organização empresarial, falar com pessoas, você desenvolver pessoas, é só para empresa grande. Isso não é para empresa pequena. Você acredita disso? Eu acredito numa coisa. Empresa grande, a maioria das empresas grandes, que são grandes hoje, 99% começaram pequenas. Uhum. Raro a empresa que começa grande. Tem empresa que junta vários milionários e faz um negócio muito grande. Mas a maioria começa pequena. E assim, ó, ela só é grande porque quando ela era pequena, ela começou a olhar, né, para essas coisas. Em algum momento, o dono de uma empresa grande, ele pode ter sido no passado um apagador de incêndio. Mas em algum momento ele parou e enxergou que ele tinha que fazer coisas de dono, que ele tinha que priorizar o lado estratégico da empresa dele, que ele tinha que valorizar a equipe, que ele tinha que desenvolver as pessoas. Em algo, pode falar com qualquer um. Pega qualquer um cara, um grande empresário que você tiver oportunidade de falar, de conversar, ele vai te dizer isso. Eu só consegui chegar até onde eu cheguei
porque eu desenvolvi pessoas ou porque eu tive pessoas comigo que me apoiaram. E não é porque ele contratou as melhores pessoas do mundo, não. É porque ele soube fazer isso com as pessoas dele. Num determinado momento da vida dele, ele começou a contratar os melhores. Mas lá no começo ele não fez isso porque ele não tinha dinheiro para fazer isso. É. Total. Começou do começo, não é? Assim como o ser humano nasce bebê e depois vai crescendo, a empresa também nasce pequena e depois vai crescendo e vai desenvolvendo. Que não pode é deixar a empresa já com 10, 15, 20 anos dependente completamente de uma, duas pessoas ou da cabeça do dono, porque aí o negócio não funciona, né? Total. Total. E a segunda coisa assim que eu queria abordar para você não ter incêndio na tua empresa é que toda empresa precisa desse termo que eu vou falar agora aqui, ó, uma organização sistemática. O que é isso? Organização todo mundo sabe, a coisa tem que estar organizada, mas tem que estar organizado de uma forma em que esteja claro para as pessoas da minha empresa como a nossa empresa funciona, como ela é, o que tem que acontecer, como que tem que fluir, o que termina aqui, começa ali, quais são as responsabilidades, aí entra processos, aí vai entrar documentação, vai entrar organograma, vai entrar fluxograma, entra tudo isso. Porque quando tem consciência, veja bem, ó, quando o teu colaborador tem consciência de tudo isso, ele começa a entender o papel dele, ele começa a entender o lugar dele, ele entende as regras da empresa, ele entende o que pode e o que não pode, ele entende como ele tem que desempenhar as tarefas dele, não do jeito que está na cabeça dele. Ele entende que se ele descumprir, se ele fizer esse negócio do Pix aqui, que não sei se a Lene aqui está perguntando, na conta dele, ele vai ser severamente punido por isso. Ele entende que você vai pegar ele na primeira vez que ele fizer, porque a tua organização está bem desenhadinha, está clara. A maioria dos empresários, Cris, que tem problema com roubo, com desvios, com pessoas que se aproveitam, é porque não está organizado. Não tem gestão. Se não tem gestão, o que acontece? Quando uma empresa não tem gestão, não É tem oba-oba. organização, o cara que está de má fé lá, ele sabe disso. E ele vai se favorecer disso. Tem jeito. É verdade. Vai se favorecer. Ah, mas eu só tenho gente de confiança. Se eu contasse aqui um décimo dos relatos que eu ouço de histórias de empresários que tinham gente de confiança e levaram uma facadinha nas costas de parente, de amigo de infância, para com esse negócio de confiança. Eu confio nos processos, eu confio na gestão, eu confio na organização sistemática. As pessoas, óbvio, se eu não confio na pessoa, eu não vou ter ela na minha empresa. Fato. Fato. Mas eu não vou botar uma pessoa na minha empresa e esperar que ela seja uma pessoa de confiança. Eu confio nos meus processos, na minha organização. Se a pessoa me sacanear, eu vou pegar a moleza que pegou. Não tem problema. Só para você ter uma ideia, né, Cris? Ah, esse setor tá aqui na Viva Positivamente está embaixo da Cris. O setor financeiro. Mas pergunta se é a Cris que paga a conta. A Cris não paga a conta, a Cris não cobra cliente. Tem pessoa fazendo isso. Tem uma pessoa que faz isso. E Mas eu pergunta se é sei quem está fazendo, sei como é que está fazendo e eu sei quando ela está fazendo e por que ela está fazendo aquilo ali. Eu sei as respostas dela. Eu não deixo a senha da conta na mão de uma pessoa lá e pronto. Não é assim que a banda toca, né? não é assim, pronto. E se ela desviar, vai pegar em quanto tempo? No mesmo dia. No dia pegou, entendeu? Então, por quê? Porque a gestão Nem dá funciona. chance. Do jeito que a gente criou a sistemática de trabalho aqui, não tem como ela desviar dinheiro. É, Tá tudo tão amarradinho que ela não vai conseguir fazer isso e é uma segurança para ela. Porque a pessoa que é de boa fé, ela não vai querer que desconfiem dela. Então, ela prefere que esteja tudo amarradinho para ninguém precisar desconfiar. exatamente. E aí, assim, né, Cris? Quando a empresa não tem uma organização sistemática bem definida, as pessoas elas não entendem muitas vezes, eu tenho que concluir isso, porque a Cris vai pegar a partir de aqui, daqui, depois a Joana pega a partir daqui, depois o É. Pedro pega. Ela não Boa. entende isso. Quando não tem uma organização sistemática, eu fico dependente da boa vontade da cabeça das pessoas, porque cada um faz do seu jeito. E quando cada um faz do seu jeito, de repente eu preciso contratar. Me dá um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo. Preciso contratar vi que uma pessoa falou em contabilidade. Precisa contratar alguém para cuidar do fiscal aqui da empresa, tá? Um auxiliar de contabilidade para cuidar da área fiscal. Aí esse cara é um cara muito bom e ele vem e resolve. Aí de repente ele sai. Aí eu contrato essa outra pessoa e a pessoa não é muito boa.
Aí não dá. Então, eu fico sempre dependendo da cabeça das pessoas. E isso é ruim. Isso causa incêndio. De repente, tem 3 pessoas para cuidar dessa área fiscal, cada um faz de um jeito. Aí o cliente começa a dizer: eu só quero ser atendido pelo Pedro. O Pedro sabe me atender. Não, a Maria eu não quero. A Maria não é boa, não sabe o que faz. Ah, a Maria fica de me dar resposta e não me dá. A pior Por que coisa. acontece isso? Porque está dependendo da cabeça das pessoas. Cada um tem o seu jeito. Empresa tem que ter o jeito. O jeito da empresa é esse. Não é o jeito daquela pessoa. Claro, cada pessoa vai acabar dando o seu toque pessoal. É um ser humano que está ali, né? Mas o Sim, mas jeito. Oi? o jeito, pode falar. O jeito de fazer tem que ser igual. E isso é uma empresa padronizada. Isso é dizer que tem processo. É todo mundo faz igual. Começa desse jeito, termina desse jeito. O meio é desse jeito. E quando não faz desse jeito, vai ser descoberto, porque a organização vai pegar isso. O sistema, a organização sistemática vai pegar isso. O sistema, como a empresa está organizada, vai pegar que a pessoa fez errado em um momento ou outro. E quando pegar, essa pessoa vai ter que ter claro que não vai ficar barato. Não vai sair barato isso. Aí funciona, Cris. Sim. Pior coisa é você chegar como cliente nas empresas e cada vez ser atendido de uma maneira completamente diferente, que você não sabe se você se identifica com aquela empresa. É a mesma coisa, a equipe também vai sentir. Agora vamos juntar os dois ali, a equipe também vai sentir. Se cada dia tem um humor diferente, cada dia troca tudo, o jeito de trabalhar, o jeito de agir. O sistema da empresa, a sistemática de trabalho, um dia de um jeito, outro dia do outro jeito. Ninguém sabe o que vai acontecer. Anoiteceu, amanheceu, tudo diferente. Como é que tu vai se adaptar a uma empresa assim? Tem Como é que as como. coisas Impossível. assim gera incêndio. Gerente. Isto é um alavancador de incêndios dentro da empresa. Quando as pessoas não sabem o que elas têm que fazer, o jeito da empresa e nem como é que é para trabalhar ali dentro, nem os clientes sabem. Aí até os clientes Total. acabam gerando incêndio. E você quer ver outra coisa que causa incêndio? Pegando nesse quesito de organização sistemática, Cris, é quando tudo está na cabeça das pessoas. Uhum. Entendeu? Uhum. Alguém vai lá, alguém da tua empresa, um vendedor, por exemplo, fala de um cliente, com um cliente e fica de dar retorno. Mas não tem um CRM, não tem uma agenda, não tem nada unificado, está na cabeça dele, tem que dar retorno. Aí no outro dia ele vai lá, vem outro cliente, ele atende, faz isso, faz aquilo, aí ele esquece aquele cliente. Aí você nem fica sabendo. De repente aquele cliente para de comprar com você, não volta mais, vai para outro, mas quando você não faz gestão mesmo, você nem vê que o cara saiu. Nem É. vê que o cara saiu. Mas por quê? Tá na cabeça. Tá na cabeça a frequência que ele vem. Tá na cabeça o que ele compra. Tá na cabeça como que atende ele. Tá na cabeça como faz aquele serviço, como que dá entrada de uma nota, como que faz uma nota, como que entrega. Tá tudo na cabeça. E a cabeça, eu não sei a de você que tá me ouvindo, mas a minha esquece as coisas. Amigo, Eu sou um ser esquece. humano. Eu, se furar aqui, vai sair sangue. E a minha memória é péssima para eu lembrar as coisas. Se me falar, Campa, preciso ver contigo tal coisa, e me retorna, se eu não anotar, eu vou esquecer. Eu também. É só assim. A maioria das pessoas tem esse problema de memória. Então, se está na cabeça, vai esquecer. Tudo tem que estar numa empresa, tem que estar documentado. Para ter uma organização sistemática, tudo é documentado. Tudo que faz tem que gerar prova, tem que gerar evidência de que fez, como que fez, rastrear o que foi feito. Aí funciona. Agora, se eu só fico ali, mas eu falo, as pessoas não me escutam, eu mando, não me obedecem, é porque não está acontecendo essas coisas. É porque não tem gestão, não tem organização, não tem processo, não tem cultura de processo, não tem rotina de resultado, não tem contrato de responsabilidade, não tem manual de tarefa, não tem nada. Claro que vai falar 50 vezes, pessoas vão esquecer. É normal do humano esquecer. Faz parte. Se eu perguntar para ti agora, Campa, vai lá no supermercado para mim, compra um pote de Royal, 1 quilo de erva mate, um pacote de café pilão, Já esqueci metade. vai comprar um Omo, um Comfort. Mas eu falei, quer que eu repita Já, tudo de novo? Vou já repetir esqueci 50 vezes metade. para você, tu vai Vou esquecer. esquecer. Vou chegar lá e esquecer metade. Olha lá, tem que estar anotado. No mínimo tem que estar anotado. Simples assim. Se é só falado, não existe. É. E aqui tem uma Rotina, pegada. rotina de uma empresa que só está na cabeça do dono é zoeira. Isso Zoeira. gera incêndios para Zoeira. apagar. Zoeira. Exatamente. E a coisa tem que estar claro, tem que estar preto no branco.
né? Não pode, esse negócio só verbal, muitas coisas não funcionam só no verbal. A rotina tem que estar. E o mesmo vale para ficar, que nem se falou, picando as tarefas, passando tarefa. Passar tarefa não funciona. Se você tem que passar tarefa para o teu funcionário, mandar ele fazer, tá errado. Não tem que Sim. mandar fazer. Lembra que eu falei? O que fazer, quando fazer, como fazer, por que fazer? Se eu tenho que mandar, tá errado. Eu não tenho que mandar. Ele tem que saber que tem que fazer. É assim que a banda toca. Faz parte da responsabilidade dele cumprir tais e tais tarefas. Se ele não está fazendo, ou você não passou tarefa, ou você não treinou, você não documentou, não fez nada disso que a gente está falando. É isso. Isso parece um monte de coisa quando a gente fala a primeira vez. Nossa, Cris, quando eu ouvia isso, quando eu estudava tudo isso, meu Deus, eu nunca vou ter isso na empresa. Mas depois que você sistematiza isso, É que bom. aprende o jeito certo de fazer, eu diria que é duas coisas. Primeiro, que é viciante. É Você bom vicia, demais, é bom demais. É viciante porque é é bom. Dá prazer bom, pra gente, é né? viciante. E a outra coisa é libertador. É libertador eu ter tudo isso na minha empresa. É libertador porque dá para crescer, dá para replicar, dá para contratar mais pessoas, dá para colocar as pessoas entrando no jogo mais rápido, dá para abrir uma filial, dá para duplicar o tamanho, dá para abrir franquia se quiser de uma vez assim, ó. Fácil, fácil. A primeira vez que faz demora para aprender, é complexo, depois é fácil, 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 fácil. Vamos pegar o terceiro ponto? Bora lá. Bora lá, bora lá. O terceiro ponto, conhece aquele cantor lá, o Zeca Pagodinho? Eita, Tem uma música, conheço. tem uma música dele que é assim, ó, deixa a vida me levar, Vida vida leva eu, leva eu. deixa a vida me levar. Eu como cantor sou um bom professor, né? Mas assim, ó, tem empresário que é Zeca Pagodinho. Ah, deixa a vida levar. Tá ali tocando. Não tem um propósito na empresa, tá ali só por dinheiro. Não tem direcionamento da equipe, não tem planejamento estratégico. E quando eu falo planejamento, as pessoas acham que eu vou planejar o ano. Eu quero esse ano duplicar o faturamento. Deu, tá planejado. Isso não é planejamento. Isso aí é dizer o que você quer. Ponto. Planejar uma construção, eu fazer um BSC lá, eu definir metas, eu quebrar metas em algumas perspectivas, eu quebrar essas metas em submetas, eu construir um plano de ação, eu colocar indicadores, eu distribuir isso com a minha equipe e eu acompanhar. Isso é um planejamento. Então, se eu não tenho um planejamento, qualquer lugar que eu vou, tanto faz. Qualquer lugar que a vida me levar, tanto faz. Aí eu reclamo que não tá bom. Pô, mas não tá bom. Mas não é isso que você queria? Não, queria diferente. Tá, mas e você fez para chegar diferente? A minha avó, Cris, a minha avó, a falecida vó Elza, ela falava uma frase que para mim faz todo sentido aquilo ali. Engraçado que essas coisas de criança a gente resgata agora, quando a gente entende essa visão, né? Mas ela dizia assim, ó, se você plantar melancia, vai colher melancia. Tem jeito. Não dá para plantar melancia e querer colher laranja. Quer colher laranja, tem que plantar laranja. Então, se o que tu está fazendo na tua empresa está errado, não adianta fazer mais do mesmo. Vai ter mais erro só. Essa é a lógica. Quer ter resultado diferente? Tem que fazer diferente. A partir de quando, Campa? O melhor dia para fazer diferente foi ontem. Já perdeu. Foi ontem. Agora tem um segundo melhor dia para fazer diferente, que é hoje. Não é Hoje. amanhã. Não é amanhã. Hoje, a tua empresa está consequência do que você fez no passado. Final do ano, ela vai estar consequência do que você está fazendo hoje. Ah, mas final do ano vai ser diferente. Se você fizer as mesmas coisas que você está fazendo, vai ser igual ou pior. Melhorar não vai. Na melhor das hipóteses, vai ser igual. Então, quer Verdade. ter resultado diferente? Começa a fazer diferente. É simples assim. Começa a fazer diferente. Responsabilidade. Então, Cris, só para completar aqui, depois eu te passo a palavra, senão começa a falar, não paro mais, né? Mas ser Zeca Pagodinho é isso, é não ter planejamento, é não ter um segmento de cliente definido, é não ter uma proposta de valor para esse segmento de cliente, está ali simplesmente tocando a empresa. Abre a porta de manhã e espera para ver o que vai acontecer. Zeca Pagodinho. Como é que eu vou ter um resultado bom sendo Zeca Pagodinho? Não vai funcionar. Sendo Zeca Pagodinho, não vai funcionar. Espera que o funcionário faça. Manda todo dia o que cada um tem que fazer. Não vai funcionar. Você vê que não está funcionando. Não vai funcionar amanhã se aquilo não funcionou hoje, nem ontem, nem anteontem. É, E a pura verdade, aquilo que você faz de hoje até o final do ano te dá
o resultado daquilo que você vai ter como alegria entre o Natal e o Ano Novo. Então, aquela perspectiva que a gente tem assim, eu quero que meu funcionário realmente funcione, que meu funcionário faça aquilo que tem que fazer, que ele colabore com a empresa, que ele pare só de funcionar e vire um colaborador, que é aquela pessoa que funciona dentro da empresa de verdade, que colabora com a empresa, eu preciso dar meus pulos, preciso fazer algumas coisas. Exatamente. É Mas assumir. você falou uma coisa que eu não queria. Como eu queria 5 funcionários Eu igual a não. eu. Eu Eu também não não, queria. eles iam querer Tá fazer louco? só o que eu gosto de fazer e É, as outras coisas lá que tem que fazer, eles eu, não iam gostar. eu não quero. Meu Tá Deus, louco. Uma vez eu pensava assim, eu queria ter clone. Não quero, tá louco? que porcaria O cara ia vir com. ter clone. Claro, os caras iam brigar pelas mesmas coisas. Eu queria meu lugar na empresa e não queria fazer o que eu não quero fazer. Aí ia dar ruim. Melhor não. Melhor ter as pessoas certas no lugar certo, né? Isso é a melhor estratégia, Cris. Com certeza, a pessoa certa no lugar certo, com o perfil certo, com aquilo que ela tem de melhor para contribuir. E cada um tem uma parte que é diferente do outro. Exatamente. Coisa mais boa do mundo é a gente não ser todo mundo E nem, igual. Se nós fosse todo mas mundo nem igual, ia igual e nem fazer. de perto parecido, Cris. Não dá. Viva a diversidade. A gente tem que ser diverso na empresa. Tem que ter opinião. Eu e você, a maioria das vezes a gente não concorda com as ideias. Não, E é bom. E é é muito bom. bom que não concorde. E aí a gente chama a equipe, a gente tem o nosso comitê de combate, né? Que são as pessoas que auxiliam a gente. Aliás, isso é uma coisa importante de ter, as pessoas na empresa que apoiem, que auxiliem. E às vezes a gente vai com uma ideia para o comitê e o comitê diz, mas está onde esse negócio aqui? Nada a ver. Né? E isso é bom. Se tiver todo mundo igual, pensando igual, é péssimo. Você vai com uma ideia de jirico, vai todo mundo concordar com a tua ideia. É péssimo. Que bom que tem alguém É que não verdade. concorda, traz um ponto de vista diferente. E eu fico preocupado quando eu levo uma ideia para a equipe toda concorda. Eu me apavoro. Gente, como vocês concordam? Tem ninguém que discorda? Tá errado? Alguém tem que discordar. Alguém tem que ter um ponto de vista diferente aqui. Isso é muito bom. Mas falando em concordar e discordar, tem uma coisa que todo mundo concorda na nossa equipe, Campa, Ah, claro que que é no nosso propósito como nosso empresa, na propósito. visão que a gente tem de futuro. Isto todo mundo quer chegar lá. Exato. E eles só estão com a gente fazendo o que eles fazem para que você, empresário, possa ter uma empresa lucrativa, sem incêndio, que não dependa de você para tudo, porque eles vivenciam isso. Eles batem no peito e dizem: isso que vocês fazem aí na empresa de vocês, Cris e Campa, a gente comprou a ideia como se fosse nossa. E eles mordem por essa ideia. E eles, todos os dias da vida deles, eles acordam pensando nos empresários, em poder ajudar a ter uma empresa lucrativa sem incêndios que não dependa deles para tudo. Isto É, é unânime. isso é um Isso ponto, ninguém discorda. isso é um ponto bem importante, Cris. Porque o que acontece? Se a tua empresa não tem um propósito, é difícil levar as pessoas a pegar junto com você. Isso tem uma razão muito simples. Por mais que tenha meta financeira, meta de crescimento, isso e aquilo, isso não enche o coração das pessoas. E assim, ó, queira ou não queira, quando eu falo isso, tem gente que diz, mas o campo é muito filosófico. Mas nós seres humanos, nós somos filosóficos. E as pessoas, existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que têm valores, né, que têm caráter, têm bom comportamento, e tem as pessoas que não têm. Então, isso para mim é o que separa o joio do trigo de quem tem que contratar e não tem que contratar. Contrata as pessoas que têm caráter, têm bom comportamento, têm valores. Essas pessoas, por mais que a competência delas seja menor, competência você ensina. Comportamento, caráter e valor você não ensina. Não tem jeito. É da pessoa. Você pode até mudar, mas é muito caro, é muito demorado e para mim não vale a pena. Nem é função do empresário fazer isso. A função do empresário é pegar a pessoa de boa de caráter, boa de valor, boa de comportamento e elevar o desempenho dessa pessoa, desenvolver essa pessoa. Isso sim, isso eu concordo. Mas se você tem uma pessoa boa de valor, boa de caráter e boa de comportamento, por mais que ela goste de dinheiro, que ela precise de dinheiro, ela gosta de saber que ela faz parte de uma empresa que tem um propósito, que está fazendo a diferença para um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas? O teu segmento de clientes. A minha equipe aqui, eu sei que se eu falar isso, 270 pessoas ao vivo agora, mas 200, 220 vão achar que eu estou viajando, que eu estou mentindo, mas tudo bem, não me preocupo com isso. O fato é o que é, Cris. A gente fala o que é. Se a pessoa acredita ou não é outra conversa.
Mas a É nossa verdade. equipe aqui da Viva Positivamente, a coisa que eles mais vibram, e nós temos vários grupos, grupos dos setores no WhatsApp, tem um grupo geral, grupo do comitê. O que mais as pessoas vibram é quando um aluno conta um resultado para nós. Ó, cara, agora eu saí do operacional. Nossa, diminuí os incêndios. Ó, agora com aquilo ali que eu aprendi lá no Empreendedor Líder, a minha vida tá assim, tá diferente. Agora eu consigo fazer tal coisa, antes eu não podia, agora eu posso passear com a minha filha, agora eu posso sair com a minha esposa, agora eu pude viajar, agora eu tirei férias de 10 dias e ninguém me ligou. A minha equipe, ela fica maluca quando as pessoas falam isso. É como se botasse gasolina na veia. E elas vêm e contam para todo mundo, espalham tudo, é uma vibração aquilo ali. Por quê? Porque o propósito nosso é esse. E esse propósito reflete. Quando a gente bate meta, cara, ninguém comenta, ah, legal, bater uma meta. Acabou. Porque é um número, a meta é um número. Não é isso que enche o coraçãozinho das pessoas de valor. E essas pessoas de valor, quando elas enxergam isso, quando elas enxergam a importância disso, quando elas enxergam o papel delas para isso, elas se dão conta que elas não podem falhar. Se elas falharem, elas estão deixando isso acontecer. Elas entendem a responsabilidade. Então, se entende como tudo é interligado. As coisas não são isoladas. Não é só dinheiro. Não é. Aliás, eu queria acrescentar, Cris, e o que eu vou falar agora eu vou fazer inimigo. Certo que eu vou fazer inimigo, mas não estou preocupado. Estou preocupado em ajudar, não em fazer amigo. Como diz um amigo meu, eu não vim aqui fazer amigo. Então, vem aqui fazer amigo, vem aqui para Vim ajudar. para ajudar. Se você tem uma empresa e o teu propósito maior é dinheiro, cara, você já quebrou, só você não sabe ainda, mas você já quebrou. Dinheiro é consequência de você viver o teu propósito e levar a tua equipe a viver teu propósito. É a nota do boletim por você ter estudado e ter feito o seu trabalho bem feito. É, exatamente. Então, a falta de direção para isso vai te gerar incêndio. Mas vamos entrar no último tópico aqui, que a gente está nos 10 minutos finais da live aqui. O último tópico, para mim, assim, cara, como é que eu vou te dizer? É o crucial. E é o maior causador de incêndio. Se eu tenho isso resolvido, eu não tenho incêndio. Se eu não tenho, vai causar incêndio. E eu chamo isso, Cris, eu tenho um nome para esse negócio que é esqueleto no armário. Sabe quando abre o armário e começam a cair os esqueletos? Uhum. Tem empresa que tem muito esqueleto dentro dos armários. O que é os esqueletos? Os esqueletos é os rolinhos. Os rolinhos. É, ter três funcionários, três que ocupam o mesmo cargo, mesmo tempo de empresa. Um ganha 2.000, um ganha 3, um ganha 1.800. Aí o que ganha 3 está com 2 na carteira, 1.000 é por fora. Paga a comissão pro cara, mas não registro para não pagar imposto. Vendo, não tiro nota. Aí, se eu não tiro nota, eu tenho que cuidar o financeiro, porque o meu funcionário não pode saber que isso está acontecendo, que eu tenho medo que ele me denuncie, que ele saia e conte tudo. É os rolinhos. Esses rolinhos dão tanto incêndio, causam dependência da empresa de você, empresário. Porque ninguém pode saber disso, porque ninguém pode saber daquilo. Isso aqui tu tira com nota, isso aqui tu tira sem nota. Isso aqui tu faz. Ai, 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 ai. Por isso que não É. pode tirar férias. Como é que E vai tirar bem feito que férias? não tira férias, faz tudo errado. Faz tudo Nessa hora eu errado? tenho que dizer, bem feito nesse momento, né? Das outras coisas, não. Ninguém nasceu sabendo. Mas está fazendo coisa errada, puxa É. ele. Ah, mas é que imposto é caro. É caro. Para mim é mais caro não pagar. Uma hora vai vir essa conta. É, De um jeito ou de claro. outro, uma hora vai vir essa conta, tá? Vai vir. E se você olhar assim, ó, empresa grande não sonega. Empresa grande usa artifícios legais para baratear impostos, o que a lei permite. Se favorece de artigo, de isenção, mas não sonega. Tá aí o doutor Euro Júnior para confirmar. Tá aí com a gente? Tá aí, ó. Olha, ó, que ele escreveu ali, ó. Eu não vi. Ele disse que Não a vi gente aqui. mudou a vida dele, querido. A gente É, gosta muito de mas. você, Euro. Ah, que bom, Ó, Euro. o Que bom que você está Claudinei aqui com a também tá gente. ali. Ah, tá aqui mesmo. Mas, Ah, legal. Agora achei. O Euro, grande Euro. O Euro, inclusive, é nosso jurídico aqui, né? O Euro ela tem uma empresa de direito, teve lá no nosso evento presencial. E, cara, ele faz aqui toda a nossa parte jurídica e tá com ele aí. Tem feito coisas assim dentro da lei, mas tem mudado a nossa vida tributária. Aqui fora outras coisas, né, Cris? Mas dentro da lei. dentro da lei. Porque aqui não sai nada sem nota. E esse é o Fez jeito a gente pagar certo. muito menos imposto esse ano, Dentro da lei, tirando nota de tudo. sem sonegar.
sem fazer rolinho. O rolinho é ruim. Eu me lembrei, Cris, falando em rolinho, eu me lembrei daquele casal de amigo nosso que tinha uma loja, de repente abriu outra loja, aí abriu uma terceira, aí abriu uma quarta, aí no final ele tava com, se eu não me engano, 11 lojas, nem lembro. 13? Se é o 13. mesmo que eu tô pensando, aqueles pequenininhos lá, o casal pequenininho? É, o casalzinho baixinho lá, que não Uhum. dá pra dizer 13 nacionalidade, mas não lojas falou. eles É, tinham. 13. loja. Mas daí é o seguinte, ó, a matriz, 30% ele comprava com nota, tirava a nota de uns 50%, já tirava a nota do que não tinha nota. É uma bagunça total. Aí ele Mandava. abriu a filial. Era tudo CNPJ diferente, não era nem É, matriz eu vou filial, daí chegar lá, mandava calma. produto de uma loja para Calma, outra. eu vou chegar. Tô Ai, contando a primeira loja. Aí a primeira loja era assim, não tinha controle de estoque, não tinha controle de financeiro, não tinha nada disso aí. Aí ele abriu uma segunda loja. Para abrir uma segunda loja, o contador disse para ele, essa aqui tu abre no nome de algum parente teu, para não somar imposto aqui, não fica mais caro. Ele abriu no nome de um cunhado. Aí ele abriu a segunda loja. Abriu no nome do irmão. Aí a terceira abriu no nome do primo. Aí acabou os parentes. Aí a quarta, quinta loja, sei lá qual, aí começou a abrir no nome de um funcionário, no nome do gerente, no nome de gerente de outra, e foi abrir. Nossa Senhora. Aí comprava mercadoria para uma loja, mandava para outra, que era outro CNPJ, vendia por lá, tirava nota de cor que não comprou. Bagunça total. Esse cara trabalhava, acho que, sei lá se ele dormia. Não sei se ele dormia, se parava para comer. Não sei se ele fazia isso. Moral da história. a mesa era assim de papel, né? E tinha os Nossa Senhora. papel até no fundo da mesa, assim, no chão. A mesa era assim. Moral da história. Esse cara tá super rico hoje fazendo todos esses rolos, né? Nada, tá nada. A última vez que eu fiquei sabendo, ele tava fazendo marmita para vender. Nada contra fazer marmita, tá? Nada contra. Não Mas tô não era o desmerecendo negócio isso. dele. O cara com 13 lojas. Não é que ele tinha uma empresa de marmitaria. Ele e a esposa dele estavam fazendo marmita. Era loja de roupas, né? Era loja de Tinha nada, roupas. loja de Quebrou roupa não as tinha nada a 13 ver com marmita e lojas. nem com alimentação. Tiveram que se virar do jeito que dá, porque quebraram tudo. Quebrou as 13 lojas e estava fazendo marmita. Teve que vender a casa. Fez uma casa linda e maravilhosa que na época, uns 10 anos atrás, custou 2 milhões. Na época. Teve que vender a casa, ficou devendo, entregou o carro, andava de carrão, teve que entregar. Não adianta. O sucesso do rolo ele é temporário. É até um tempinho você usufrui aquilo ali. Mas uma hora essa dívida vem. Então, quer uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não dependa de você, tira todos os esqueletos do armário. Tira, resolve, enterra, né, os esqueletos, que uma hora vai dar ruim. Uma hora eles vão cair para cima de você e vai vir um em cascata. É Ah, verdade. mas eu pago o funcionário por fora porque o tributo é muito caro. É. Mas a hora que esse cara sair e for na justiça contra você, meu amigo, você vai pagar tudo numa botada só. E com júri, com correção e com tudo que tem direito. Então é uma economia boba. É contar com a sorte fazer isso. Muito contar com a sorte. É aquela história, se quando a gente, na época que faz anos isso, mas na época que a gente era funcionário, a gente contava com o 13º, o salário, com os direitos e com isso daquilo, a gente tinha os deveres da gente. Agora, como empresário, a gente também tem os direitos, mas também tem os deveres e tem que saber certas coisas para poder fazer a empresa funcionar de uma maneira que dê tranquilidade para o dono da empresa. A gente, como empresário, precisa, tem obrigação de buscar tranquilidade no sentido de ter uma liberdade financeira, ter liberdade de tempo, não precisar ficar empurrando para que a equipe funcione, né? E nem brigar com o dinheiro, né? Lucratividade, tem muita gente que fatura milhões e no final do mês o dinheirinho que sobra, ó, é um Um pouco. pouquinho. Então não adianta. Se É, é para aí trabalhar entra para o tudo diabo dar aquilo que a gente risada, falou volta a ontem, trabalhar com né, Cris? funcionário, Aí entra né? tudo que a gente falou ontem, É, né? Aonde foi o lucro da empresa? Foi a live de ontem. é. E um pouco é isso aí, ó. É desorganização, principalmente desorganização, essas coisinhas que vão pegando. Mas enfim, ó, isso são coisas que tem que acontecer na tua empresa se você quer ter uma empresa sem incêndio. Por que a gente fala em incêndio? Porque incêndio é um negócio que, assim, ó, é o maior inimigo do lucro para mim é o incêndio, tá? É o incêndio. Qual que é a fórmula? Na verdade, assim, se for resumir para você ter uma empresa lucrativa, o caminho é você, dono da empresa, ter tempo de qualidade para fazer coisa de dono. O que é fazer coisa de dono?
Coisa de dono é você melhorar a tua empresa. É você olhar todos os dias indicadores, é você olhar processo, é você olhar todas as métricas, é você olhar o teu planejamento, é você olhar o teu concorrente, você olhar o teu cliente, você olhar o mercado, você olhar lá para fora, você olhar o que outras empresas que não tem nada a ver com a tua estão fazendo. Você olhar para isso e você melhorar todo dia a tua empresa. Eu gosto de comentar isso, Cris, porque tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus empreendedores líderes. Empreendedores líderes é quem passa lá pelo curso, empreendedor líder, né? Aquele empreendedor líder que conseguiu mudar sua empresa e mudar sua vida, eu pergunto assim, eu gosto de perguntar até para provocar, né? Como é que tá a tua empresa? Tá como você queria? A resposta vem sempre a mesma. E quando vier diferente, eu vou me preocupar. A resposta vem assim, não, ela tá legal, melhorou bastante, mas tem muito que melhorar ainda. Já tenho esse resultado, aquele outro, mas tem muito que melhorar. E isso é a Tem coisa muito que mais linda melhorar. que eu acho na vida. E quando eu ouço Evolução contínua. Quando eu ouço isso, Cris, eu sinto que eu cumpri minha missão com aquela pessoa. Porque a pior coisa que tem, eu vou ficar apavorado o dia que eu perguntar para um empreendedor líder como é que tá a empresa, tá como você queria, ele fala assim, sim, Campa, agora tá o ideal, não precisa mexer mais nada, não precisa fazer mais nada. Aí eu vou estar apavorado. É verdade. Por uma razão simples. O mercado muda, as pessoas mudam, o cliente muda, o concorrente muda, a política muda, tudo muda. E se eu me acomodar, eu vou por água abaixo. A minha empresa vai. Não existe a melhor empresa. Existe a empresa que está como a melhor empresa. Esta hoje é a melhor empresa nesse segmento. Amanhã vem outro e derruba. Simples É assim. verdade. Se eu me acomodar, eu vou pro saco. Entende? Então eu tenho que estar ligado, tenho que estar melhorando sempre. Isso faz toda a diferença. E é isso, né, Cris? Fechou? Fechou. Beleza. Um privilégio Então, estar com vocês aqui hoje. Muito demais, feliz. demais, pessoal. Bom demais, agradeço demais a participação de vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa aqui com a gente. O nosso forte abraço. Desejamos que você viva Positivamente. positivamente. Tchau, tchau. Tchau.